Pessoal, neste material aqui nós vamos apresentar resolução de algumas questões, né, do vestibular da UES, né, envolvendo aí o conteúdo de geometria analítica, né. Aqui nós teremos problemas sobre equações de reta e equações de circunferência, tá certo? Então vamos aqui, ó, começar pela questão 16, né. Lembrando que isso aqui são questões de vestibular da UES, tá certo? Então olha só, no plano com sistema de coordenadas cartesianas usual, os gráficos das retas, né? Você tem duas retas aqui, ó, y igual a x e a outra reta y igual a mx menos 4, onde m é um número inteiro. Olha o que é que ele fala aqui, ó, é um número inteiro maior que 1. Nessas retas se cortam em um ponto P, beleza? A soma dos possíveis valores de m, para os quais as coordenadas de P são números inteiros positivos, né? Então olha só o que ele fala aqui, ó, valores de m para os quais as coordenadas de P são números inteiros positivos. Então a nossa situação é o seguinte, ó, você tem aqui, ó, duas retas, a reta y igual a x, você tem a reta y igual a mx menos 4, tá certo? E elas têm um ponto de interseção, né, o ponto P, xy. Eu não conheço essas coordenadas. O que a gente vai fazer? Resolver esse sistema e determinar as coordenadas em função do m. Beleza? Como assim? Olha, esse sistema aqui tá bem tranquilo de resolver. Vou pegar o x e igualar a mx menos 4. Tá certo? Né? Porque aqui ó, o y é igual ao y. Então o x tem que ser igual a mx menos 4. Vou reorganizar isso aqui para ficar do seguinte modo, ó. Menos mx menos mais x é igual a menos 4. Vou multiplicar aqui por menos 1. Então vou obter desse modo, ó, mx menos x igual a 4, né? Vou colocar x em evidência, eu fico com x vezes m menos 1 igual a 4. Beleza? Então meu x é igual a 4 dividido para m menos 1. Esse é o meu valor do x em função do m. Beleza? Esse é o valor do x em função do m. Quem seria o nosso y, gente? O nosso y, né, se você pegar essa equaçãozinha aqui, ó, o y é o próprio x, tá certo? Então você ficaria, né, que y também é 4 dividido para m menos 1. Beleza? O que é que eu vou fazer com esses valores aqui agora, né? O que é que eu vou fazer com esses carinhas aqui que a gente encontrou agora? Pessoal, esses são os valores, ó, do meu ponto, né, de interseção. 4 dividido para m menos 1. 4 dividido para m menos 1. A pergunta é, ó, quais são os valores de m de modo que esses pontos aqui, né, essas coordenadas, na verdade, sejam números inteiros positivos, né? Qual é o valor de m de modo que 4 dividido para m menos 1 é um número inteiro positivo? Então aqui você tem três opções. O m menos 1 vai ser igual a 1. O m menos 1 vai ser igual a 2. Ou o m menos 1 vai ser igual a 4. Como assim, Rafael? Por que o m menos 1 é igual a 1, o m menos 1 é igual a 2, o m menos 1 é igual a 4? Porque quando você pega, ó, 4 e divide para 1, você tem 4, né? Número inteiro positivo. Quando você tem 4 e divide para 2, você tem 2, número inteiro positivo. Quando você pega o 4 e divide para 4, você tem o 1, número inteiro positivo. Então sempre que o m menos 1 assumir esses valores, você vai ter como coordenadas, né, ó, números inteiros positivos. Beleza? Então vamos apagar aqui, tá certo? Então vamos lá, ó. Só que aqui, ó, m menos 1 igual a 1 significa que o meu m, ó, é igual a 0, né? O meu m é igual a 0. Igual a 0 não, na verdade, né? O meu m é igual, né, a 2, né? M menos 1 igual a 2 significa que o meu m é igual a 3, ó. Porque 3 menos 1 dá 2. M menos 1 igual a 4 significa que o meu m é igual, né, a 5.
beleza? O meu M aqui é igual a 5. Então, pessoal, esses carinhas aqui, ó, são os possíveis valores para M nessa situação. Então, a soma de todos eles, ó, 2 mais 3 mais 5, né? No caso aqui, você vai ficar com 10, né? Então, a nossa resposta ficaria sendo o item C, beleza? Vamos para a próxima questão. Nessa questão 19, pessoal, o que a gente vai trabalhar é o conceito de interseção entre retas, né? No caso é esta na equação geral, e, né, área de triângulo através das coordenadas, beleza? Então vamos fazer a leitura aqui brevemente, ó. No plano, com o sistema de coordenadas cartesianas usual, escolhida a unidade de comprimento C, por exemplo, essa unidade de comprimento, pessoal, poderia ser centímetro, metro, decímetro, quilômetro, enfim. A medida em UC² da área da região do plano, limitada pelas retas, ó, você tem 3 retas aqui, tá certo? E ele quer saber a área, né, limitada por essas 3 retas no plano, certo? Como assim? Imagine, gente, se vocês vão representar essas retas aí lá no plano, tá certo? Vamos, hipoteticamente, eu supor que a representação desse algo desse tipo, ó, tá certo? Vamos imaginar que a nossa representação aqui desce aqui algo desse tipo que a gente vai apresentar, ó, tá certo? Imagine aqui, a gente tem 3 retas, tá certo? Vamos supor que essa reta verde é a reta de equação, né? Por exemplo, x menos 3y igual a 0, tá certo? X menos 3y igual a 0. Vamos supor que, por exemplo, essa reta laranja aqui, ó, seja a reta 3x menos y igual a 0. E essa reta lilás aqui, ó, seria a reta de equação, ó, x mais y menos 4 igual a 0. Tá certo? O que ele quer, pessoal, na questão é que a gente encontre, ó, essa areazinha aqui, ó. Essa areazinha aqui que a gente tá pintando, né? É a área limitada pelas 3 retas. Tá certo? A gente tem que encontrar essa areazinha aqui. Beleza? Como é que a gente vai fazer isso, ó? Se vocês notarem, ó, aqui temos, ó, pontos de interseção. Tá certo? Se eu tenho, pessoal, pontos de interseção, né, eu posso encontrar a área de, por exemplo, um triângulo, né, a área de um triângulo através das coordenadas, meio do módulo do determinante, tá certo? Então o nosso trabalho vai ser encontrar esses pontos, beleza? Vamos tentar encontrar esses pontos aqui, ó. Vamos lá. Eu vou determinar esse pontozinho aqui primeiro, que é o meu ponto A. Vou chamar ele de ponto A. Esse ponto A, pessoal, nada mais é do que a interseção entre a reta laranja, né? A reta laranja tem a equação 3x menos y igual a 0. E a reta verde, tá certo? A reta verde tem a equação x menos 3y igual a 0. Tá certo? O que eu posso fazer aqui, gente, ó? Eu posso multiplicar, né, essa equação de baixo aqui por menos 3. Fazendo isso, você vai ter aqui uma nova equação, né? Vamos supor que eu vou ficar com 3x menos y igual a 0. Então aqui eu fico com menos 3x mais 9y igual a 0, né? A gente pode utilizar o método da soma. Vou cancelar esse com esse. 8y é igual a 0. A minha conclusão é que o y é 0. Beleza? Se o meu y é 0, pessoal, eu posso substituir, ó, o y por 0 na primeira equação. 3x menos y igual a 0. 3x menos 0 é igual a 0. Então, 3x é igual a 0. Conclusão é que o x tem que ser 0 também. Então, o ponto de interseção, pessoal, entre a reta, essa reta laranja e essa reta verde, nada mais é do que o ponto de coordenadas 0,
e 0. Tá certo? Esse é o nosso primeiro ponto de interseção. Lembrem que a gente encontra ele resolvendo o sistema de equações. Vamos apagar aqui para a gente encontrar outro ponto de interseção. Tá certo? O outro ponto de interseção pode ser esse aqui, ó. Posso chamar esse cara de ponto B. O ponto B é a interseção da reta lilás. Quais são as equações da reta lilás? Ó? X mais y menos 4 igual a 0. Com a reta verde, né? Qual é a equação da reta verde? X menos 3y igual a 0. Tá, beleza? Aqui, pessoal, eu posso utilizar o método da substituição, ó. Eu posso dizer, por exemplo, que x é 3y. Tá certo? X aqui é 3y. Eu vou pegar a equação de cima, ó. X mais y menos 4 igual a 0. Tá certo? E onde tiver x, eu substituo por 3y. 3y mais y menos 4 igual a 0. Então 4y, né? 4y menos 4 é igual a 0. Então y é 4, né? Dividido para 4, eu estou passando esse 4 dividindo logo, que é o próprio 1. Então o valor do meu y aqui é 1. Tá certo? Qual é o valor do x? X é 3 vezes y, né? Isso implica, ó, que x é 3 vezes 1, que é o próprio 3. Beleza? Então aqui eu tenho um ponto. Qual é o ponto que eu tenho? Ponto 3 e 1. Tá certo? Porque o x sempre vem primeiro. Então tá aqui o meu ponto B. Coordenadas 3 e 1. Tá faltando quem agora? O outro ponto. Qual é o outro ponto? O outro ponto aqui eu posso chamar esse carinha aqui de ponto C. O ponto C, pessoal, é o resultado da interseção da reta laranja com a reta lilás. Tá certo? A reta laranja tem a equação 3x menos y igual a 0. A reta lilás tem a equação x mais y menos 4 igual a 0. Beleza? Vou utilizar a substituição de novo, ó. Y igual a 3x. Beleza? Passo o y para o outro lado. Eu encontro que o y é igual a 3x. Vou substituir na primeira equação, ó. Na segunda, x mais y menos 4 igual a 0. Onde tem y aqui, eu vou colocar 3x. Então x mais 3x menos 4 igual a 0. Então aqui eu vou ficar com 4x menos 4 igual a 0. 4x é igual a 4. X é igual a 4 sobre 4, que vai dar 1. Que é o valor do y? O y é 3 vezes x. Consequentemente, o y é 3 vezes 1, que é 3. Então, ó, aqui eu tenho um ponto. Qual é o ponto? Ponto de coordenadas 1 e 3, né? Na verdade, aqui é o ponto C. Então, eu venho bem aqui, ó, coloco coordenadas 1 e 3. Beleza? Então, vou apagar aqui, ó, tá certo? Vou apagar aqui. Beleza? E agora, ó, eu quero, né, a área, sendo que eu tenho esses três pontos, ó. Ponto A de coordenadas 0 e 0, ponto B de coordenadas 3 e 1 e ponto C de coordenadas 1 e 3. O que a gente faz nessa situação? Você joga num determinante, ó, 0, 0, 3 e 1, 1 e 3. Aquele zerinho lá de cima eu vou repetir embaixo, ó. E agora a gente só resolve aqui, ó. 0 vezes 1 vai dar 0. 3 vezes 3 vai dar 9. 1 vezes 0 vai dar 0. 3 vezes 0, né? 0 vezes 3 vai dar 0. 1 vezes 1 vai dar 1. Que eu altero o sinal, fica menos 1. E 3 vezes 0 vai dar 0. Beleza? Conclusão aqui, ó. O nosso determinante aqui é 9 menos 1. E vai dar 8. Então, a nossa área, né? A nossa área é igual a 1/2
do módulo de 8, que é a mesma coisa, né? Que 8, né? O módulo de 8 é 8 dividido para 2, que vai dar 4. Beleza? Então, essa é a nossa área. Ficaria sendo, no caso, o item C. Se desse menos 8, pessoal, por exemplo, se o nosso determinante aqui tivesse dado menos 8, né? Quando você colocar o módulo de menos 8, fica 8. Beleza? O módulo é sempre um número positivo, aqui é só uma observação aí para vocês. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Pessoal, nessa questão 13, né? Essa questão 13 vai envolver aí o que vocês estudaram com o professor Joab, né? Que foi circunferência, tá certo? E aqui a gente vai pegar essa questão da OS, né? E resolver ela aqui com vocês, tá beleza? Então, vamos lá. Veja o seguinte, ó. Em um plano munido com um sistema de coordenadas cartesianas usual, fixado uma unidade de comprimento, né? Veja que ele não coloca centímetros, quilômetros, enfim, decímetro. Ele diz que fixa uma unidade de comprimento. Pode ser qualquer uma dessas, né? A equação x quadrado, ó, vou até colocar ela aqui embaixo. X quadrado mais y quadrado mais 2x menos 2y mais 1 igual a 0. Representa uma circunferência, né? Só organizar aqui novamente, né? X quadrado mais y quadrado mais 2x menos 2y mais 1 igual a 0 representa uma circunferência. Com centro no ponto, ó, ela tem centro no ponto Pzão, aqui P e Q, né? Esse é o centro da circunferência. E o raio, né, de medida R, né? E você tem o raio, ele diz que é Rzinho, né? Assim, né, é correto afirmar que o valor de P mais Q mais R é igual, né? Qual o valor da soma das coordenadas, gente, do centro da circunferência e do raio da circunferência? É isso que a gente vai descobrir nessa questão. Beleza? Então vamos aqui, pessoal. Para você descobrir, né, o centro e o raio de uma circunferência, tendo a equação geral, né, porque dá para notar que essa equação aqui, ó, é a equação geral de uma circunferência. Tem uma forma da gente fazer isso completando quadrados, tá certo? Vamos fazer o seguinte inicialmente, ó. Vamos pegar a equação dada, né, x quadrado mais 2x, ó, eu tô agrupando x com x. Aqui, ó, deixa um espaço, tá certo? Você deixa esse espaço aí, porque a gente vai somar alguém nesse espaçozinho aí. Agora você agrupa o y quadrado com o que tem y, que no caso é menos 2y. Você soma aqui, ó, e agrupa, deixa um espaço aí para somar alguém. Beleza? Isso aqui é igual, né? Tá vendo esse 1zinho aqui, ó? Você manda ele pro segundo membro, ó, negativo. Vai para cá. E note, pessoal, que como eu somei dois espaços no primeiro membro, eu também tenho que somar lá no segundo membro. Beleza? Quais vão ser, né, os números que eu irei somar nesses espaços? Para você determinar o número que você tem que somar nesse primeiro espaçozinho aqui, né? Você tem que pegar o coeficiente do x, 2, dividir por 2, vai dar 1, né, o resultado. Esse 1 aí, ó, você eleva ao quadrado. Beleza? Então aqui a gente coloca, ó, 1 ao quadrado. Joia? Olha o que a gente faz aqui para o segundo espaçozinho aqui, ó. A gente vai pegar o menos 2, dividir para 2, que dá menos 1. E a gente pega menos 1 e eleva ao quadrado. Então, aqui eu vou colocar menos 1 ao quadrado. Beleza? Pronto, como eu somei 1 ao quadrado no primeiro membro, eu tenho que somar lá no segundo membro. Do mesmo modo aqui por menos 1 ao quadrado. Tá certo? Então veja, pessoal, como é que fica a nossa equação, ó.
x quadrado mais 2x mais 1 ao quadrado é 1, mais y quadrado menos 2y mais 1 igual a menos 1 mais 1 mais 1. E aqui tem um detalhe, né? Esse carinha aqui é a mesma coisa do que x mais 1 ao quadrado. Esse carinha aqui é a mesma coisa do que y menos 1 ao quadrado, né? Se você notar aqui, ó, eu peguei só o número aqui, ó, 1 e adicionei aqui, e eu peguei o número menos 1 e adicionei aqui, ó, x mais o 1, o y menos o 1 ao quadrado. Beleza? Isso aqui, pessoal, tem que ser igual, ó, esse carinha aqui eu posso cancelar com esse, né? Isso aqui tem que ser igual a 1. Qual a conclusão que a gente tira, né? A conclusão que a gente tira, pessoal, é que o centro da circunferência Pzão possui coordenadas menos 1 e 1, né? Por quê? Ó? Porque o x aqui você vai pegar, né, o sinal oposto em relação ao que está aparecendo. Está aparecendo mais 1, então o valor do x é menos 1. O y aqui está negativo, então o y do centro é positivo. Então fica sendo 1. Então essas são as coordenadas do nosso centro. E o nosso raio é a raiz do carinha que está no segundo membro. Beleza? Raiz de 1. Quem é a raiz de 1? É o próprio 1. Beleza? Qual é o resultado de P mais Q mais R? Ó? Veja que P é menos 1, o Q é 1 e o raio é 1. Então a gente tem que menos 1, mais 1, mais 1. Vou cancelar isso com isso. É igual a 1. Então, como resposta, a gente ficaria aqui com o item C. Beleza? Vamos para a próxima questão. Pessoal, nessa questão 11, né, a gente vai trabalhar aqui com a equação de reta, né, interseção entre equações de retas e também a equação de circunferência, tá certo? Então vamos aqui ler a questão. Ó. Em um plano munido do sistema de coordenadas cartesiano usual, a circunferência S possui dois de seus diâmetros sobre as retas representadas pelas equações 4x menos 3y mais 2 igual a 0 e 3x mais 4y menos 11 igual a 0. Se a medida de um diâmetro de S é 6, o C, né, unidade de comprimento, então a equação que representa a circunferência S é. Veja que é o S, né, costuma colocar esse o C, tá certo? Então lembrem que esse o C aqui é a unidade de comprimento. Pode ser centímetro, pode ser quilômetro, pode ser decímetro, pode ser metro, enfim. Vamos lá. A nossa situação, gente, é a seguinte, ó. Você tem uma circunferência, né? A gente tem aqui uma circunferência. E nessa circunferência, né, os seus diâmetros estão passando, né, dois de seus diâmetros estão contidos aqui, ó, em duas retas, tá certo? Estão contidos em duas retas, né? Eu coloquei aqui uma reta em azul e uma reta verde, né, apenas para representar. Beleza? E vejo que tem um ponto de interseção aqui, ó. Esse ponto de interseção, né, é o centro da circunferência, tá certo? É o centro da nossa circunferência. Então vamos supor, por exemplo, que essa reta em azul é a reta de equação 4x menos 3y mais 2 igual a 0. E essa reta verde é a reta de equação 3x mais 4y, né, menos 11 igual a 0. Tá certo? Tem um detalhe importante que ele dá, né, que ele diz que o diâmetro da circunferência é 6, ó. Se o diâmetro da circunferência é 6, pessoal, significa que o raio dela é 3, tá certo? Esse outro carinho aqui também, ó, mede 3. Beleza? O nosso raio aqui é 3. Então, para determinar a equação de uma circunferência, eu preciso determinar aqui, ó, esse centrozinho aqui, ó, de coordenadas A e B. Esse centro, pessoal, nada mais é do que o resultado, né, da resolução desse sistema. 4x menos 3y mais 2 igual a 0. 3x
mais 4y menos 11 igual a 0. Beleza? Então basta a gente resolver esse sistema que a gente encontra o centro da circunferência. Como é que a gente vai resolver esse sistema? Esse sistema aqui, pessoal, para resolução, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou multiplicar aqui por 3. E aqui embaixo eu vou multiplicar por menos 4. Quando eu faço isso, eu obtenho outro sistema. 12x menos 9y mais 6 igual a 0. Aqui embaixo eu vou ficar com menos 12x menos 16y mais 44 igual a 0. Então agora, ó, veja que eu posso somar direto aqui, ó, para cancelar esse com esse. Menos 9y com 16y menos 25y. 6 com 44 vai dar 50. Isso aqui é igual a 0. Então menos 25y é igual a menos 50. Então o y, né? Eu posso até multiplicar aqui por menos 1 para deixar todo mundo positivo, né? Eu vou ter que o meu y é 50 dividido para 25, né? Então eu vou ficar aqui que o meu y é o 2, tá certo? Beleza? O meu y é o 2. Quem é o valor do x? Para determinar o valor do x, né, gente? Você faz o seguinte: a gente pode pegar, por exemplo, a primeira equação, 4x menos 3y mais 2 igual a 0, né, e substituir o y por 2. 4x, né, menos 3 vezes 2 mais 2 igual a 0. Eu vou ficar aqui, né, com 4x menos 6 mais 2 igual a 0. 4x menos 4 igual a 0, né? E continuando, né? 4x é igual a 4. Então meu x seria 4 sobre 4, que daria 1. Beleza? Então aqui, ó, o nosso ponto, né? O nosso ponto de interseção seria o ponto de coordenadas 1 e 2. Tá certo? Que na verdade, pessoal, é o mesmo centro aí, ó, da circunferência, ó, centro de coordenadas 1 e 2. Beleza? Então, ó, vou só colocar logo assim, ó. Meu centro tem coordenadas 1 e 2 e veja que o raio da circunferência é 3. Pessoal, se eu tenho o centro e eu tenho o raio de uma circunferência, posso encontrar a equação dela, né, através da equação reduzida, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual ao raio ao quadrado, né? É igual ao raio ao quadrado. Que eu vou só substituir, ó, x menos 1 ao quadrado, vou colocar em vermelho, vamos seguir o padrão, né? X menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Isso aqui é igual a 3 ao quadrado. Aqui, pessoal, se você notar, ó, a gente encontrou na reduzida, só que nas alternativas, ó, é tudo equação geral da circunferência. Então a gente tem que saber passar da reduzida para geral. Como é que a gente faz isso? Você desenvolve, né, os quadrados perfeitos aqui, ó. X quadrado menos 2x mais 1 mais y quadrado menos, né, 4x não, 4y mais 4 menos 4, não, mais 4, né? Isso aqui é igual a 9. Então aqui, ó, x quadrado mais y quadrado menos 2x menos 4y mais 5 menos 9 igual a 0. Então fica com x quadrado mais y quadrado menos 2x menos 4y menos 4 igual a 0. Essa aqui é a minha equação, né, geral da circunferência. Beleza? Equação geral da circunferência.
Nosso item aqui correto seria o item B, né? Beleza, vamos para última questão. Pessoal, para finalizar nossa aula, né? Eu quero resolver essa questão aqui com vocês. Ela vai envolver a área de triângulos, tá certo? Aqui tendo equações de reta, e a gente vai tentar representar essa situação aí no plano cartesiano, beleza? Então ele fala o seguinte, ó. No plano, né, com sistema de coordenadas cartesiano usual com origem no ponto A, ó. Ele tá dizendo que a origem é no ponto O. As retas, ó, ele dá as retas aqui. Y igual a x e y mais 4x menos 20 igual a 0 se cortam no ponto x, tá certo? Pessoal, só para não gerar tanta confusão, vamos trocar esse x aqui por A, tá certo? Elas se cortam no ponto A, beleza? A interseção delas aqui, ó, pra gente vai ser no ponto A, tá certo? Se, ó, no lugar desse y aqui, eu vou colocar um B, né? Se B é a interseção da reta y mais 4x menos 20 igual a 0 com o eixo x, né, eixo horizontal, então é a medida da área do triângulo, ó. Esse y aqui eu troquei por b e esse x aqui eu troquei por a. Então eu quero a área desse triângulo aqui, ó, BOA é igual a, beleza? Vamos tentar entender a situação agora. Essa foi a nossa leitura e vamos tentar entender o que ele está dizendo aqui. Veja o seguinte, você tem duas equações de retas aqui, ó, y igual a x e y mais 4x menos 20 igual a 0, tá certo? Essas retas se interceptam em um ponto, gente. Quem é esse ponto? É o ponto A. Esse ponto A aqui tem coordenadas, né, que eu não sei quem é. Eu posso dizer que as coordenadas do ponto A é C e D. A gente vai ter que determinar essas coordenadas, né? Esse pontozinho aqui, ó, é a interseção dessas duas retas, beleza? Joia. Aí o que acontece, ó? Eu disse que o ponto B é a interseção da reta y mais 4x menos 20 com o eixo x, né? O que ele pede é a área, né, do triângulo, né, BOA. Eu quero a área desse triângulo aqui quando a gente representar ele no plano. Então vamos aqui, pessoal. Vamos por partes, ó. Nosso primeiro passo é resolver esse sistema aqui, ó. Y igual a x, y mais 4x menos 20 igual a 0. Esse sistema aqui tá muito fácil de resolução, né? Por quê? Porque onde tiver o y, eu vou colocar o x de baixo aqui, ó. Então, ó, x mais 4x menos 20 é igual a 0. Então, 5x menos 20 é igual a 0. 5x é igual a 20. Então, x é 20 sobre 5, né, que é 4. Veja que o y é igual ao x no sistema. Então, meu y é 4. Beleza? Então, qual é o significado, ó? Que esse pontozinho A aqui tem coordenadas, ó, 4 e 4. Beleza? Essas são as coordenadas do ponto A. Essa é a primeira parte. Qual é a segunda parte, gente? A segunda parte é determinar aqui, ó, quem é a interseção, né, da reta y mais 4x menos 20 com o eixo x. Tá certo? A gente vai determinar as coordenadas de B, ó. Quem são as coordenadas de B? As coordenadas de B, vamos supor que seja E e F. Só que tem um detalhe, gente. B, né, ele é um ponto do eixo x. Pessoal, todo ponto do eixo x tem coordenada y, né, ó, sendo 0, tá certo? No lugar desse aqui eu vou colocar só um x, pra ficar melhor, né? Todo ponto sobre o eixo x tem coordenada y sendo 0. Então, ó,
Se eu pegar a equação y mais 4x menos 20 igual a zero, o que acontece com o x quando o y é zero? O que acontece com o x quando o y é zero? Então fica aqui, ó, 0 mais 4x menos 20, né, igual a zero. 4x é igual a 20, o x é igual a 20 sobre 4, né, que é o 5. Então esse ponto B, pessoal, ele tem coordenadas 5 e 0. É o ponto de interseção, né, da reta, dessa retazinha aqui, ó, com o eixo X, beleza? Então vou até anotar aqui embaixo, o ponto B tem coordenadas 5 e 0. Vamos representar aqui no plano cartesiano essa situação, ó. Agora vamos representar esses pontos, tá certo? Vamos representar aqui, ó. Esse aqui é o nosso plano cartesiano, joia? Esse aqui é o nosso plano cartesiano, eixo X, e aqui eixo Y, beleza? Então veja aqui, por exemplo, o ponto 4, né? Vamos supor que aqui eu tenho bem aqui o 4 e aqui o 4, tá certo? Esse aqui é o nosso ponto A. Qual seria o nosso ponto B? O nosso ponto B, né? Vamos supor que o 5 tá bem aqui, ó. Nosso ponto B é justamente, ó, esse ponto sobre o eixo X, tá certo? E o que é que ele pede, gente, na questão? Ele pede a área, né, do triângulo aqui, no caso, ó, BOA. A origem, né, é esse pontozinho aqui. Então, ó, basta a gente fazer essa ligação aqui, ó, tá certo? Então a área que a gente tem que calcular é justamente essa. Só que agora ficou muito simples, ó. Como é que eu calculo a área de um triângulo? A área é base vezes a altura dividido por 2. A nossa base aqui, pessoal, ó, a nossa base aqui, ó, é 5. Então a área é 5 vezes, e a nossa altura, ó, é 4. 5 vezes 4 dividido para 2. Então a nossa área, né, é 20 sobre 2. Então a nossa área é 10. Tá certo? Então a área do triângulo, né, a área do triângulo BOA é 10 unidades diárias, beleza? Então ficaria sendo aqui o item C. Outra forma de você fazer isso, né, seria, no caso, utilizando determinante, né? Se você pegasse aqui, por exemplo, os pontos aqui 0 e 0, o ponto 4 e 4 e o ponto 5 e 0, né? E fizesse aquela repetição aqui embaixo, 0 e 0, aqui eu fico com 0, aqui eu fico com 0, e aqui eu também fico com 0, né? Apareceu todo mundo 0 aqui. Aqui eu fico com 0, aqui eu fico com menos 20, e aqui eu fico com 0. Então a conclusão é que a nossa área é igual a 1/2 do módulo do determinante, que é menos 20. Então a nossa área é 1/2, o módulo de menos 20 é 20. 20 sobre 2 vai dar 10. Beleza? Então finalizamos por aqui, né? Bons estudos e até as próximas aulas.